Vários homens de coragem e também devido à profissão que tinham, já foram lançados a bordo de cápsulas apertadas para além dos limites da atmosfera terrestre, sendo que alguns poucos privilegiados até já pisaram na Lua. Depois que as estações espaciais Mir e ISS foram implementadas, as viagens humanas ao espaço se tornaram ainda mais frequentes. Porém, há uma teoria de que nem todos eles voltaram para a Terra, o que deu asas para acreditar que há cosmonautas fantasmas rondando o planeta. E se for verdade? Antes de mais nada, deixa eu esclarecer uma dúvida que muita gente ainda tem a respeito dos termos astronauta e cosmonauta. No final, tem o mesmo significado. A única diferença entre eles é que o título cosmonauta é empregado somente na Rússia e nos países vizinhos, que antes eram controlados pela antiga União Soviética, e mais ainda, pela agência espacial russa Roscosmos. Já o título astronauta é usado nos demais países do mundo, sempre se referindo ao profissional que viaja para fora da Terra e foi inicialmente empregado pela NASA. E diga-se de passagem, tanto o cosmonauta quanto o astronauta, em primeiro lugar, não podem e não são escolhidos de forma aleatória, não é? Para se tornar um astronauta ou um cosmonauta, é preciso ter uma formação acadêmica e profissional na área das ciências exatas, biológicas ou da saúde, além de fluência em inglês e outros idiomas. Também é necessário ter experiência em pilotagem de aviões, preparo físico e mental e passar por um processo seletivo rigoroso que inclui testes, entrevistas, exames médicos e psicológicos. Os candidatos selecionados devem fazer um treinamento intensivo que abrange diversas áreas do conhecimento, como a engenharia, física, biologia, medicina, robótica e sobrevivência em ambientes extremos. Outras agências espaciais que também recrutam astronautas são a Agência Espacial Europeia, ou ESA, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a Agência Espacial Canadense e a Administração Nacional Espacial Chinesa. Cada agência tem seus próprios requisitos e critérios de seleção, mas todos exigem um alto nível de qualificação e dedicação dos candidatos. Bom, agora que você já sabe que ambos são a mesma coisa e que não é nada fácil se tornar um viajante espacial, vamos ao caso principal deste vídeo, que é o suposto desaparecimento de 3 cosmonautas ao tentarem fazer a reentrada na atmosfera terrestre. Em 19 de abril de 1971, a então União Soviética havia acabado de lançar a primeira estação espacial do mundo na órbita baixa da Terra, chamada Salyut 1. 2 meses depois, em 6 de junho, a espaçonave Soyuz 11 foi lançada da Terra em direção à estação espacial, que já estava em órbita, com os cosmonautas Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev a bordo, os 3. No dia 7, os cosmonautas conseguiram embarcar na estação Salyut 1, sem qualquer problema operacional ou técnico, onde ficaram cerca de 3 semanas, fazendo os mais diversos tipos de experimentos, como cultivar repolho chinês e bulbos de cebolas, fazer espectrogramas das estrelas e algumas fotos da Terra, que incluiu o gelo no rio Volga, o rio mais extenso da Europa, que nasce no planalto de Valdai, no norte da Rússia. Os 3 cosmonautas se tornaram heróis em seu país. A cada notícia deles, que era divulgada, trazia mais ansiedade aos cidadãos russos, que queriam ver seus novos heróis de perto mais uma vez. Porém, isso não iria acontecer. Finalmente, no dia 29 de junho de 1971, a Soyuz
foi desacoplada da estação Salyut e preparada para retornar para casa. Tudo certo, nenhum problema aparente nos equipamentos. A espaçonave respondendo perfeitamente a todos os comandos e os cosmonautas com sorrisos de orelha a orelha. Era só reentrar na atmosfera terrestre e em poucos minutos estariam pisando em solo soviético e abraçando suas esposas e filhos. 3 horas depois da desacoplagem, os cosmonautas ligaram o motor da Soyuz para retornar à Terra. Faltando quase 30 minutos para o pouso, mas ainda a uma altitude de 160 quilômetros, os pequenos explosivos que separavam a cápsula orbital onde estavam os cosmonautas dos demais módulos operacionais funcionaram normalmente, fazendo a separação como havia sido planejada. Você sabe o que acontece com módulos? E até mesmo com uma espaçonave muito maior, como os ônibus espaciais, quando faz a reentrada na atmosfera? Bom, para começar, a reentrada é o processo pelo qual um objeto que estava no espaço retorna à superfície do planeta, atravessando as camadas de ar que o envolvem. Esse processo envolve diversos desafios e perigos, pois o objeto precisa reduzir sua velocidade e suportar o calor e a pressão gerados pelo atrito com o ar. Quando um objeto faz a reentrada na atmosfera, ele precisa adotar uma trajetória e um ângulo adequado para evitar uma queda brusca ou um ricochete. Ele também precisa ter um escudo térmico que proteja sua estrutura e seus ocupantes do calor intenso, que pode chegar a 8.000 graus Celsius. Além disso, ele precisa ter um sistema de paraquedas ou propulsores que o ajudem a pousar em segurança. Só que, mesmo com todos os preparativos e todas as certificações, os viajantes ainda estão sujeitos à desintegração da cápsula, à perda de comunicação com o controle da missão, as falhas nos sistemas de navegação, orientação ou pouso, a exposição à radiação, a força G ou a eventuais explosões ou incêndios e outros riscos. Apesar dos avanços tecnológicos e das medidas de segurança, ainda há possibilidades de acidentes fatais, como o que ocorreu com os ônibus espaciais americanos Challenger, em 1986, e o Columbia, em 2003. Bom, voltando aos cosmonautas. Algo errado aconteceu quando se preparavam para fazer a reentrada. Segundo a Roscosmos, na época, assim que os outros módulos foram desligados da cápsula, a pressão interna do bólido da tripulação caiu rapidamente e todo o ar começou a escapar para o vácuo do espaço. Até então, o controle da missão não sabia o que estava ocorrendo lá em cima. As tentativas de contato com os cosmonautas por rádio VHF foram recebidas com um silêncio enervante e uma sensação de desconforto intenso penetrou na sala. Minutos depois, a satisfação voltou a reinar no centro de controle, uma vez que avistaram o paraquedas da Soyuz abrir e, como planejado, ela iria pousar no local previsto. No entanto, a comunicação com os cosmonautas ainda não havia sido restabelecida. Os helicópteros, caças e veículos militares foram enviados para o local na esperança de trazê-los de volta. Na ânsia de abrir a cápsula e receber os cosmonautas com o conhaque pedido por Volkov e depois levá-los à Praça Vermelha para serem saudados pelos seus conterrâneos, um dos seguranças bateu levemente na lataria do bólido, esperando uma batida interna como resposta. Nada aconteceu. Ele então bateu mais uma vez e nada. Algo realmente estava errado e eles iriam descobrir em minutos. Quando eles abriram a escotilha, uma perturbação indescritível atingiu os socorristas.
dentro da cápsula, os 3 cosmonautas caídos e imóveis. Seus rostos estavam marcados por manchas escuras que pareciam contusões, e sangue escorria de seus narizes e orelhas. Dobrovolsky ainda estava com o corpo quente, mas as tentativas de reanimá-lo não tiveram sucesso. Então, ao contactar novamente o centro de controle, o pessoal ouviu o código que menos esperavam ouvir. 1-1-1. Este código se referia à saúde de cada um dos cosmonautas, sendo que 5-5-5 seria para informar que todos estavam bem e sem ferimentos. O que foi transmitido, no entanto, significava que os 3 homens estavam mortos. Esta é a versão oficial contada nos relatórios oficiais da missão. Os teóricos da conspiração já dizem que os cosmonautas não tiveram chance de retornar e permanecem perdidos no espaço, assim como teria acontecido com outros russos antes de Yuri Gagarin. De acordo com os conspiracionistas, pelo menos 2 cosmonautas morreram no processo e não foram trazidos de volta para a Terra. Acredita-se também que outro cosmonauta, Vladimir Ilyushin, tinha pousado fora da rota pretendida, sendo detido pelo governo chinês. O governo soviético teria então suprimido a informação para evitar má publicidade no auge da Guerra Fria. Você acredita que tais informações sejam ultra secretas até os dias de hoje? E se for verdade?